Muito bem, vamos lá então. Essa é a peça que eu vou ensinar hoje vocês a fazerem. Ela é uma peça super versátil. Ela é bem vazadinha, mas muito fofinha. Ela aquece super bem. Como eu trabalhei com fio muito grosso, então eu fiz ela mais vazadinha, porque senão ela fica muito quente na cabeça, a pessoa não consegue ficar muito tempo com ela, né? E aí, esse tamanho que eu fiz, uma criança de 6, 7 anos consegue usar, porque ela estica bastante, tá vendo? Então, se a criança colocar, ela adequa, e o adulto também, se colocar, ela laceia bastante e ela veste super bem, como vocês podem ver, tá? Então, vamos lá, a lista de materiais. Eu vou utilizar o fio urbano. Eu tô utilizando ele nessa cor aqui, cor 8473, tá? Eu vou usar a agulha de crochê número 10 milímetros, mas na hora de fazer a última carreira, eu vou diminuir a agulha, vou usar a número 9, para ficar mais fechadinha aqui a barra da touca e ela segurar bem na cabeça, não ficar escorregando, tá? Uma tesoura para cortar os fios, agulha de arremate, essa agulha de tapeçaria aqui, se você tiver essa de metal ou pode ser essa de plástico também, tem que ser agulha grossa, né? Que dê pra passar esse fio grosso no meio. E é só isso, não tem um grande segredo não. Depois, se quiser fazer pompom, alguma coisa, tranquilo. Então, vamos ao passo a passo. A gente vai iniciar colocando pontos altos no anel mágico. Então, a gente começa aqui fazendo as correntinhas. Eu vou fazer 2 correntinhas só, não vou fazer 3, porque eu acho que ela já dá uma altura legal e na hora de fazer o fechamento não fica o ponto meio, né, embabadado. Então, 2 correntinhas e mais 11 pontos altos dentro do anel mágico, tá? Então, esse é o primeiro. E aí, assim, o bacana, o diferencial dessa peça trabalhar com a agulha bem grossa é para que fique mais macio, os pontos ficam mais fofinhos e mais flexível, não fica aquela peça pesada, tá? Então, eu vou colocar os meus 10 pontos aqui no anel mágico, meus 11 pontos, incluindo as correntes 12 pontos altos e já volto para continuar. Bom, já coloquei meus 12 pontos altos aqui dentro do anel mágico, né? 11 pontos altos mais as correntinhas, totalizando 12. Aí, a gente puxa um pouquinho aqui o fio, ó. Não precisa fechar totalmente aqui o anel mágico nesse momento. Isso é uma dica, porque senão os pontos travam demais aqui e aí a próxima carreira ele pode dar alguma diferença no trabalho. Então, eu recomendo que você puxe ele mais aqui no finalzinho já do trabalho, quando você tiver subido já umas 2, 3 carreiras, aí você pode vir aqui e fechar certinho. Mas, inicialmente, mantém ele um pouquinho abertinho aqui assim, ó, só para você fechar a carreira e o ponto não embabadar também, ó, aqui em cima do outro, tá? Então, aqui eu não vou fechar na correntinha, eu vou fechar na parte aqui de cima do primeiro ponto alto, tá? Eu não gosto muito de fechar na correntinha, não, porque eu acho que ele marca mais a subida, tá? Então, eu fecho aqui com ponto baixíssimo, aqui em cima do primeiro ponto alto, tá vendo? Aí, coloca aqui e fecha com baixíssimo. Beleza. Aí, aqui na segunda carreira, a gente vai fazer só aumentos a carreira inteira. Então, é dois pontos para cada ponto de base. Aqui, a gente subiu as correntinhas em cima das correntinhas. Só que eu não vou fazer o aumento aqui nela, eu prefiro fazer o aumento a hora que eu terminar a volta. Então, eu vou fazer um aumento nesse primeiro ponto, mesmo sendo ele o que eu usei para fazer o fechamento, mas é uma técnica para ficar um fechamento mais invisível. Mas aqui eu já vou fazer o aumento, 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 aumento em todos,
E no último, na hora que eu finalizar aqui, eu vou incluir mais um ponto aqui para poder fazer o aumento. Então, o aumento é 2 pontos em cada ponto da carreira anterior, né? Então, aqui um ponto alto, no mesmo ponto de base, mais um ponto alto. E aqui é importante, assim, soltar a mão. Solta a mão, não trava o trabalho, porque senão o ponto fica muito feio. Solta a mão, deixa correr, não solta tanto também para o ponto não dar diferença. E tentar manter a tensão dos pontos do mesmo jeito, não mudar, né? A hora que você tecer um ponto, procurar manter o próximo ponto com a mesma tensão, para que todos fiquem iguaizinhos e o seu trabalho tenha, né? Então, terminei a minha carreira aqui, aí eu deixei para fazer o último aumento aqui com vocês. Então, dá a laçada, vem aqui nessa alcinha que se formou do ponto baixíssimo, embaixo dela. Você executa, né? Dá a laçada, puxa, executa o último ponto alto e fecha em cima da alça do primeiro ponto alto. Ao invés de fechar nas correntinhas, fecha aqui. Então, fechou, finalizou a carreira. Então, a gente, só fazendo uma retrospectiva, nós colocamos 12 pontos altos dentro do anel mágico e fizemos 12 aumentos aqui na segunda carreira, 2 pontos em cada ponto da carreira de base, totalizando 24 pontos. Aqui em cima, eu quero que ele totalize 30 pontos, para ficar redondinho e também para ficar com do tamanho que eu quero, né? Porque aqui eu tô crescendo a minha touca. E depois a gente vai crescer ela no comprimento, mas aqui eu tô crescendo a parte de cima da cabeça. Só que a gente não vai seguir aquele padrão de 1 ponto e um aumento, 2 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento. Não vamos fazer assim. Aqui a gente vai fazer um intervalo maior de aumento, porque o trabalho ele tá bem grande, tá bem flexível, então eu não quero que ele fique embabadado, eu quero que ele fique retinho, tá? Então, aqui eu vou subir as 2 correntinhas, dou a laçada, e eu vou fazer 3 pontos altos e o aumento, tá? Só que eu vou fazer, eu vou desconsiderar as correntinhas por enquanto. Eu vou executar normalmente os 3 pontos altos, 2, 3 e o aumento aqui. O aumento, tá? Então, vão ficar aqui, ó, 1, 2, 3 pontos altos, tá? E essas 2 correntinhas, ela vai se tornar um aumento no final da carreira. Então, ela vai chegar aqui com 3 pontos sozinhos e o último aumento a gente vai fazer aqui. Então, a gente inicia os 3 pontos, o aumento, 3 pontos, o aumento, e a gente vai fazer assim até o final da carreira. Então, eu vou continuar a minha aqui, e aí já volto para finalizar essa terceira carreira com vocês. A gente vai ter que ter um total aqui da terceira carreira. Bom, pessoal, então aqui como eu falei para vocês, iriam sobrar 3 pontos altos sozinhos, né? Aqui tá o último aumento, 3 pontos sozinhos, e agora a gente executa o último aumento aqui em cima, junto com as correntinhas que a gente iniciou a carreira, da mesma forma que nós executamos as anteriores, né? Embaixo aqui da alcinha do ponto baixíssimo da carreira anterior. E aí, a gente fecha com o baixíssimo aqui em cima da alça do primeiro ponto alto. Fechou a carreira. Então, foram 2 carreiras de aumento. E agora, a gente vai fazer mais 6 carreiras sem aumento nenhum, agora só crescendo a nossa touca. Então, 6 carreiras sem aumento nenhum, vai dar um total de 9 carreiras. E aí, a gente vai atingir já o tamanho desejado da touca. E depois eu vou, né, voltar aqui para vocês, para vocês verem como que ficou. E para dar o acabamento da carreira final e finalizar a touquinha com vocês, tá? Bom, pessoal, terminei então aqui as minhas 6 carreiras sem aumento.
ficou desse tamanho, né? Ela fica super bonita, assim. Pode ficar a impressão de que ela ficou muito vazada, mas não fica, tá? Então, eu vou só fechar, então, aqui a última carreira. E agora, eu vou fazer uma carreira só de pontos baixos, só para ela não ficar com a boca tão aberta, assim. E aí, eu vou trocar a agulha, vou usar a agulha número 9. Só para ela ficar mais fechadinha, não ficar aquele negócio abertão. A hora que a pessoa colocar na cabeça, também não ficar escorregando. Ela fica, né, mais justinha, mais certinha na cabeça. Então, aqui, ó, uma carreira só de pontos baixos por toda a volta. E aí, eu vou finalizar aqui e já volto pra mostrar pra vocês o resultado da touca, tá? Bom, pessoal, finalizei aqui a minha peça, ó. Última carreira com pontos baixos. Ela ficou assim, né? É uma peça básica, simples, mas que ela tem todo um charme na hora que você veste. Ela é super grossa, super fofinha. Esse fio urbano da Círculo é um fio, assim, maravilhoso. É a primeira vez que eu trabalho com ele. Eu tava com 2 novelos aqui em casa, então eu decidi fazer touca, porque não gasta muito material. E para vocês terem uma ideia, um novelo do fio urbano, ele tem 110 metros, ele tem 100 gramas, um tex de 909, ele é 80% acrílico, 20% poliamida. E assim, é um fio maravilhoso de trabalhar. Eu imagino que, né, para vestuário assim, deva ser uma das peças, um dos fios mais gostosos de trabalhar. E para vocês terem uma ideia, um novelo com 110 metros eu consegui fazer 2 toucas usando essa técnica, né, de usar a agulha mais grossa. Então, eu fiz 2 toucas dessa cor, tá? Eu vou até mostrar aqui pra vocês na outra cor, porque eu fiz ele também com outro novelo que eu tinha, que é um cor-de-rosa aqui. Eu fiz essa touca básica, né, ó, do mesmo jeito que eu fiz a cinza, com as 9 carreiras e a última carreira de ponto baixo, né, então 10 carreiras. Eu fiz essa, e eu fiz essa outra aqui com pompom. Só que aí eu dei uma diferenciadinha, aí eu coloquei pontos baixos aqui no pezinho dela, só pra dar uma mudadinha, e fiz um pompom usando as 2 tonalidades. Então, pra quem gosta com pompom, assim, ficou super fofinho também. Então, um novelo, eu fiz 2 toucas, né? E aí, a outra eu vou dar uma mesclada, eu vou colocar uma barra cor-de-rosinha e também vou fazer um pompom igual a esse. E assim, antes de fazer o pompom, ó, um novelo sobrou isso daqui. Que é o suficiente para fazer o pomponzinho em uma delas, né? Não dá para fazer pompom para as 2, mas é o suficiente. E, ó, super legal, um rendimento maravilhoso, peças maravilhosas, assim, de super qualidade. Você vai mostrar isso pro seu cliente, sim. Tenho certeza que ninguém, né, vai encontrar nas lojas uma touca com esse material, com esse acabamento, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha aí no vídeo, se inscreve no canal para ir recebendo notificações. Eu vou postar aqui, né, futuramente mais vídeos, especificamente vídeos de amigurumi,